Abre aspas. Tão plausível se torna um sonho acalentado que o real para mim já é fictício. A ficção é real. Que visão suntuosa, que riqueza seria, tivesse minha vida sido um erro corrigido por ti. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Olá, e eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio de número 23 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com um poema de amor de autoria de Emily Dickinson, poetisa norte-americana, uma das inspirações literárias que estão no filme Paterson, mais recente trabalho do cineasta Jim Jarmusch, estrelado por Adam Driver e que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros agora em abril. Isso mesmo, e coincidentemente ou não, um filme sobre a vida da Emily Dickinson estreou em nossas telas uma semana depois de Paterson. É Além das Palavras, dirigido por Terence Davis e estrelado por Cynthia Nixon, a Miranda de Sex and the City. Pois é, uma coincidência em tanto. Eu estava lendo sobre a Emily e, assim como o Paterson do filme, ela não publicava as poesias que ela escrevia. A obra dela só foi descoberta depois que ela morreu. Ela tinha publicado alguns poemas ainda em vida, mas de maneira anônima até, e depois acharam mais de 1.700 poemas. Incrível, né? Sim, muito. Bom, mas nessa edição do podcast a gente fala sobre o filme do Jim Jarmusch apenas. Um filme que também foi concebido pelo diretor quase como se fosse um poema. Para falar disso com a gente, nós chamamos novamente o Antônio Tinoco, que esteve conosco no podcast sobre A Chegada. Lembram? Exatamente. Por sinal, A Chegada, de algum modo, também é um filme sobre o campo das letras, né? Lida ali com a linguagem. Quem sabe aqueles alienígenas não estavam escrevendo poemas com aqueles círculos. E círculos, aliás, também estão presentes em Paterson, não é mesmo? Sim, muitos círculos. Então vamos seguir para o nosso bate-papo, que foi gravado na Academia do Café, nossa parceira na realização deste programa. A edição e a mixagem de áudio são do nosso companheiro Eduardo Garcia e deixamos também um abração para o Marquito, o Marcos Silva do Coletivo Libertar, que providencia a arte da capa do Cinematório Café. Aí um aviso, temos alguns spoilers leves nessa discussão sobre o Paterson, tá? Nada que comprometa muito a experiência de ver o filme depois de ouvir o podcast. Mas se você não quer saber nada, então veja o filme primeiro por via das dúvidas. Combinado? Então agora puxa uma cadeira, sente aqui com a gente e curta o nosso debate. Antônio Tinoco, tudo bem com você, meu caro? Tudo jóia, meu caro. Estamos aqui para falar do Jim Jarmusch, Isso. Um dos meus diretores favoritos. Você é um Jarmuschete? Jarmuschete. Fiel. Tá certo. Pois é, vamos falar sobre Paterson, que é o mais recente trabalho desse cineasta, que é, sem dúvida alguma, um dos principais autores, né, do cinema norte-americano, desde os anos 80. Né? O primeiro filme dele é o Férias Permanentes, Permanent Vacation, de 80, que eu vi agora, pela primeira vez, não tinha visto ainda. E no começo do ano, se não me engano, fevereiro, março, Estranhos no Paraíso, que é o segundo longa dele, teve um relançamento aqui no Brasil, né, com cópia restaurada e tudo. Verdade. Também tive a chance de rever com essa versão com a imagem bem bonita. É um filme que continua muito agradável, né? Aquele clima todo ali do cinema independente que marca a carreira inteira do Jarmusch. Sim, né? Primeiro grande sucesso dele, né? Pelo menos que levou o nome assim dele pra fora, né? E é o preto e branco maravilhoso, né? Que é o que eu acho que ele se dá melhor assim nas fotografias, depois sobre café e cigarros, né? Isso. O próprio filme com o Johnny Depp, o Deadman, né?
Isso. Acho que ele tem... Depois o famoso com os três, né? O Tom Waits, John Lurie e o Benigni, o Down by Law. Também, fotografia muito boa. Esse filme que aqui no Brasil se chama Down by Law. Down by Law. Uma bela tradução. É uma palavra só. É uma palavra que inventaram pro filme, né? Que tem a ver com a história do filme, né? Com eu não vi. Os temas. Mas que legal que ele tenha conseguido isso aqui no Brasil, né? Porque... É verdade. Porque é de cinema independente, né? Pois é. Down by Law. É interessante. Não, a trajetória do Jarmusch, ela segue no trilho, né? Não tem aquele momento assim que ele foi fazer uma grande produção, uma coisa assim com grandes atores. Tem grandes atores, mas não com aquela pegada assim de concorrer a Oscar, né? Nem nada assim. Ele sempre está trilhando aí um circuito de festivais, né? E não à toa o Patterson esteve no Festival de Cannes do ano passado e ganhou um prêmio, né? Que foi a Palma Canina. Sim. Foi um dos atores do filme, e aquele bulldog que é do casal, interpretado pelo Adam Driver. E o desafio desse podcast, a pronúncia do nome da atriz iraniana que faz a namorada, mulher, esposa, né? Do Adam Driver. Esposa, gente, não é possível. Não sei, mas é um casamento, mas é um casamento que tradicional. Não sei se é. Não fica claro, nem precisa ficar claro. Mas enfim, a companheira. Namorida, essas coisas. Isso não deixa explícito, né? Então vamos lá. Raquel, qual é a pronúncia do nome dela? Golshifte Farahani? Você me falou, mas eu já esqueci. É Golshifte. Acho que é Golshifte Farahani. Isso, Golshifte Farahani. Que é uma atriz que esteve em A Procura de Eli, né, do Asghar Farhadi. E esteve em Frango com Ameixas, da Marjane Satrapi. Isso. Que inclusive vocês já devem ter escutado que eu fiz um Feito por Elas podcast. Isabel, que a gente falou isso com a Isabel, Angélica. com a Estê, com a Angélica. E a gente gravou sobre a carreira da Marjane. Isso. Frango com Ameixas eu adoro, assim, acho um filme É bem legal. muito bonito. É bem legal mesmo. Pois é. E voltando no cachorrinho, o triste é que o cachorrinho morreu, né? Sério? Sim, e foram durante as produções. A produção do filme. Do Patterson? Sério? Sério. Como sempre, eu tirei essa Mas informação foi um prêmio do póstumo, IMDb. então, né? Foi, Caramba, inclusive foi o não primeiro, a primeira palma canina que foi dado póstumo. Caramba. Olha só. Bulldog é um complicado também, né? Tem muito problema de saúde, né? Ele teve câncer. Nossa, tadinho. Eu li lá no IMDb. Então, fica a dedicatória desse podcast. Pois é, mas no filme tem, inclusive lá, In Memoriam, Qual que é o nome dele? a Nelly. Tem o In Memoriam no filme? Tem, no finalzinho. É depois fêmea, que sobe então? todos. Eu não sei. Eu fiquei Eu em não dúvida percebi, porque é um nome que pode ser. Eu percebi mesmo esse memória, mas eu achei que era alguém, assim, não que era. Não, então, eu percebi o In Memoriam. Poxa. E aí eu fui pesquisar quem seria Nelly. E Nelly é o cachorrinho, ou a cachorrinha. Eu não sei agora, porque esse nome pra mim, ele não tem gênero, assim. Porque no filme chama Marvin. Né? Mas enfim. E eu não reparei se tinha tetinhas. Não dá, né? Não tem um plano assim que dá pra reparar. Morreu com 8 anos. Do cão. Mas, então, esse filme que é bem poético, né? Literalmente. Tanto no sentido das imagens, que é uma característica do cinema do Jarmusch, né? Como que ele constrói os planos, a preocupação com os enquadramentos, mas também em relação à própria natureza desse personagem vivido pelo Adam Driver, que, né, Adam Driver, que vive um motorista, né, de ônibus, Adam Driver, que é poeta nas horas vagas. Motorista. E tem essa peculiaridade das poesias serem transcritas, né, na tela, enquanto ele está ali escrevendo no caderninho dele. Umas poesias bem estranhas, né? Não sei se eu gosto daquelas poesias, não. Vocês curtiram ali?
Em primeiro lugar, eu gostei da forma como elas aparecem no filme, porque realmente esse negócio de aparecer escrito na tela é muito interessante, mas a própria forma como ele como a palavra, dita as poesias, recita, não é né? bem recitar, porque ele tá criando ali, né? Exatamente, não é uma coisa assim com entonação, até melodramática, né? É como se ele estivesse realmente no processo de escrever e falando ao mesmo tempo, né? Isso. Mas eu gosto, assim, não vou falar que eu gostei de todas, mas acho que algumas são bem interessantes, assim, esse negócio de não ter que ter rima, né, de não ter essa obrigatoriedade, de falar sobre coisas do dia a dia, né, como a primeira que aparece é sobre uma caixinha, ele pega uma caixinha de fósforo. Eu gosto desse, acho essa é muito bonita, Ele pega e aí ele estende e faz uma poesia de amor, né. Então essas pequenas coisas eu acho interessante. Eu também gosto. E eu acho assim que é porque poesia ela também é estética, né? Claro. Então eu penso que daí a importância de se ter a palavra ali escrita, sabe, durante o filme, para te dar essa imersão na poesia também na estética da palavra, assim. E realmente eu acho que é uma poesia que a gente não está muito acostumado, porque eu não sou entendedora de poesia e tal. Mas eu sei que a maioria das poesias que a gente lê é sempre com rima, uma métricazinha, sabe, que chama mais a atenção. Eu não sei se é a maioria, mas é o que é mais popular, né? Assim, isso que eu quero dizer, o que a maioria das pessoas lê. A gente pensa em poesia, a gente pensa em rima. Sim. Eu quero dizer que é o mais fácil, assim, né? Com certeza. O mais acessível. Com certeza. Eu me incluo nisso, assim. E isso é uma coisa legal do filme, assim, de não ser nada rebuscado. Acho que um dos convites do filme, que a gente vai falar mais pra frente, é justamente de mostrar uma poesia que pode ser feita por qualquer um, né? Uma poesia sobre uma caixa de fósforo, sobre, né, o acordar, a rotina mesmo, né? Então você não precisa ser um entendedor de poesia para fazer algo rebuscado, né? Você pode fazer sobre qualquer coisa, não precisa de rima, você não precisa ver a métricazinha direitinho, né? É algo simples e acessível mesmo. Isso até te inspira a querer fazer ou tentar também, sabe? É engraçado que na minha adolescência eu escrevia muitos poemas. Agora você vai ter que fazer um poema pra mim, querido. Mas eu tenho guardado igual ele guarda lá no caderno dele e nunca mostrou pra ninguém. Olha só que descoberta. Você tem um caderno secreto, então. Não, no computador, numa pasta secreta. Oculta no meu Revelações. HD. Não, mas Tá até com outro nome diferente. Exato. Não, mas é sério, agora eu vou querer uma poesia, faça favor. Tá bom, eu vou escrever uma poesia. Pra você vai ser a epígrafe. Aliás, as pessoas já escutaram, né? Elas já ouviram que não é o que eu tô falando, então deixa pra lá. Mas um dia a epígrafe do nosso podcast vai ser uma poesia dedicada a você, Rafa. Bom, os poemas do filme, eles foram escritos pelo poeta Ron Padgett. Só que tem um poema que foi o próprio Jarmusch que escreveu, que foi o Waterfalls. Que é o da menina. Water Espaço Falls. Isso. Né? Que eu até vi uma entrevista com ele, ele falou que ele tinha escrito assim, sem muita pretensão, né? E tinha achado até meio bobinho, só que aí quando ele mostrou pro Ron Padgett, né, ele falou, não, tá perfeita, vamos colocar no filme. E precisava ter um pouco dessa inocência, porque afinal de contas era um poema que a menina tinha escrito, né? Então, essa cena é muito bonitinha, né? Que ele encontra a menina ali e ele se identifica com a própria escrita dela, né? Sim. Então precisava ter essa infantilidade na escrita, assim, que eu achei tão bonito, sabe? Na verdade, eu nem sei se é só uma identificação. Me parece que ele fica um pouco assim... Aquilo atinge ele de uma forma que talvez ele... Me passou a impressão que ele tá pensando assim... Pô, uma garotinha escreveu um poema assim tão bem quanto eu. Então, sabe? Uma coisa assim... Porque ele é um cara que se ele não mostra os poemas pra ninguém, talvez ele tenha uma certa dúvida se aquilo ali é bom mesmo, né? Suficiente pra... Talvez ele não tenha muita confiança na própria escrita, não sei. Aí na hora que ele encontra essa menininha, eu senti que ele meio que raciocinou, tipo... Pô, então... Não sei, é um cara que me parece que tem uma autoestima não tão elevada.
Eu não sei, porque assim, o filme ele gira todo em torno de rotina. Né? Ele é dividido em capítulos que são os dias da semana e ali ele vai seguindo a mesma labuta, né? De pegar, ir para garagem, pegar o ônibus, faz o percurso, para almoçar, dirige mais, volta para casa. Conserta lá a caixa de correio, todo dia ela tá torta. E as únicas coisas que mudam assim, efetivamente nessa rotina são as coisas que a companheira dele diz, né, dentro de casa. Tipo, ele chega lá, ela tá fazendo uma coisa diferente. Ela fala que quer fazer coisas diferentes, sonhos diferentes todos os dias, né? Então parece assim que ela realmente uma coisa viva na vida dele, apesar do que nesses pequenos momentos, né, dessas rotinas, ele encontra essas saídas poéticas, né? Mas me parece que dentro desse dia a dia dele, ele é um cara mais na dele, assim, não tem tanta confiança, né, nessa arte que ele está produzindo. Eu não peguei muito isso, não. Eu não sei se eu vi essa baixa autoestima. Eu acho que ele era um cara que gostava de fazer as poesias dele, mas assim, que nem você, deixar guardado, deixar escondido assim pra ele, né? A gente tem muita ideia de que a gente tem que fazer, produzir e lançar pro mundo, né? Que é o que a esposa dele fica lá em cima dele, né? E eu acho que ele era feliz só escrevendo no caderno dele, fazendo ele diariamente, era o que ele precisava justamente pra enfrentar, digamos assim, a rotina dele, né? Certo. Algum momento de prazer ele no dia, mas que ele não tinha grandes pretensões, né? De fama, de dinheiro. Não, isso eu também acho que não, mas eu também não sei, não enxerguei, eu não enxerguei uma baixa autoestima, eu enxerguei uma introspecção. Ele é muito retraído. Sem dúvida, muito retraído. E essa questão de usar a poesia como não sei, eu fiquei em dúvida assim, se ele usa a poesia como uma fuga, né, uma forma assim de, poxa, eu tenho um trabalho que é mecânico, sabe? Uma rotina toda certinha. Então isso aqui é uma hora que eu tenho para extravasar. Ou se é para afirmar isso, sabe? Ou se é para valorizar o que ele vive. Sim, eu tendo mais para essa opção, essa segunda opção. Que é um cara, a princípio, eu acho que a tendência é você achar que ele tem uma rotina maçante, uma rotina que massacra, porque acontece muita coisa parecida, ele faz basicamente as mesmas coisas todo dia. A gente vê algumas expressões ali no rosto dele, né? Quando a esposa oferece uma torta de couve de Bruxelas essa hora é ótima. Você vê a cara dele assim, retraindo total. Você vê, putz, esse cara quer sair daqui agora, né? Só que aí depois eu comecei a pensar mais dessa segunda opção, assim, que você falou. Ele é um cara que ele aguenta, digamos assim, entre aspas, né, a couve de Bruxelas, porque ele gosta muito da esposa dele, ele quer ter uma boa relação com ela, é uma questão de aceitação, ele quer agradar a parceira dele, então ele vai comer a torta de Bruxelas lá dele, né? E a poesia entra como algo natural no dia a dia dele, né? Como uma forma de de fazer arte com essas pequenas coisas do dia a dia, né? Eu também tendo a pensar mais isso, assim, até porque a gente faz isso o tempo todo, né? Assim, eu já comi coisas que eu não tava achando tão bom, mas por não querer estragar o momento, não querer decepcionar a pessoa que, poxa, ela fez aquilo com todo carinho, sabe? Com certeza. E ela criou. Ele via isso, né? Foi uma criação dela, assim. E aí, pra simplesmente já, sabe, criar um conflito à toa, assim, sabe? Come isso e pronto. A princípio a gente acha que eles estão muito opostos um do outro, né? Ele é o retraído, é o pé no chão. Ela é a mulher que sonha em ser cantora de country e design e cupcake. Só que aí eu vejo que eles meio que se complementam, assim, no final. A percepção final que eu tive, né? Você vê que tem muito carinho entre um e o outro. Chega uma parte lá no final do filme que é trágica, né? Um momento trágico, assim, do filme, que você vê como que eles se confortam junto, como ela conforta ele também, sim, né? Você eu tem acho a relação muito amor deles, envolvido ali. Eu adoro a relação deles, assim. Acho linda. Eu só tive um pouco de dúvida em relação à representação dela, sabe? A representação... Porque, assim, me incomodou um pouco durante o filme que ela era sempre muito positiva, sabe? Sempre muito agradável, sempre nesse tom, assim,
de amável. E aí me tirou um pouco do real, sabe? Porque até então eu tava achando tudo muito realista, assim, sabe? Apesar de toda a poesia envolvida, mas eu tava nessa vibe. E aí, quando ela entrava e tava sempre naquele tom de agradável e bonitinha, né? Aí eu comecei, sabe, a sair um pouco do filme. Sei. E isso me deu esse incômodo. Aí eu pensei, cara, mas por quê? Ao mesmo tempo, eu senti que a relação deles era uma relação super bacana, sabe? Que é essa relação de um encorajar o outro, de um inspirar o outro. Dá muito apoio. Pois é, o apoio que é tão importante, assim, e esse carinho nas pequenas coisas, sabe? Esse comprometimento, assim, que você percebe em pequenos detalhes mesmo. Então eu achei tão mágico, mas ao mesmo tempo eu tive esse incômodozinho com o jeito dela. Uhum. E aí eu fui pesquisar, assim, um pouco sobre representação feminina e tal, se tinha alguma outra mulher que tivesse escrito sobre o filme e tivesse tido esse incômodo também. E aí eu caí numa crítica do CinemaScope e a menina, a mulher, a crítica, deixa eu ver onde que tá, aqui. Ela se chama Stella Vasco. E a partir dessa crítica eu fui apresentada a um termo que eu não sei se vocês conhecem, que chama Manic Pixie Dream Girl. Não. Pois Desculpa a ignorância. Não, então é uma coisa, eu também não conhecia assim, e aí seria um pouco o motivo do meu incômodo, porque isso seria um arquétipo feminino que está presente Mas em tem uma diversos... tradução esse termo ou é só em inglês? Não, só em inglês. Então repete aí. Manic Pixie Dream Girl, que veio de uma crítica de 2007 sobre Elizabethtown. Ah, tá. Que aí a representação daquela personagem Da Kristen Dunst, definiu, eu esqueci o nome do crítico, mas depois no final eu volto para falar, definiu esse termo como um arquétipo que é um arquétipo contemporâneo, assim, dos filmes. Tem se repetido muito, que é essa mulher, assim, sempre sorridente, sempre positiva, um pouco um mundo muito particular, assim, com uma certa excentricidade que é ao mesmo tempo sedutora, sabe? E um pouco lunática também, assim, às vezes pode ter essa interpretação. Repete de novo o que você falou, porque passou um helicóptero aqui agora e talvez tenha atrapalhado o ouvinte ou a ouvinte a escutar o que você disse. Então, esse arquétipo encontrado nas representações femininas seriam de garotas sempre sorridentes, um pouco assim esquisitinhas, que tem esse universo muito particular, sabe? Que é um universo que também é muito sedutor, que é artista, sabe? Apesar de não usar a arte como uma profissão propriamente dita, mas ela tem características artísticas, tem talentos diversos e tal. Só que aí o meu conflito, porque eu pensei, cara, é um arquétipo então. Só que na definição desse arquétipo tem a questão que ela serve somente de inspiração pro par romântico ou de ajuda, tipo, para impulsioná-lo a chegar a algum lugar. Aí eu já não acho que ela se enquadra, sabe? Não, porque ela não é a única inspiração para ele. Inclusive, a hora que ele fala que tá fazendo um poema para ela, é meio que uma coisa assim, que ele resolve na hora, tipo, eu vou fazer um poema para você. Não me pareceu que ele tava pensando em fazer desde o princípio, entendeu? Ele se inspira nas coisas do dia a dia, né? Sim. E isso de impulsionar ele a chegar em algum lugar também não se enquadraria, porque ele não quer chegar em lugar nenhum. Exato. E aí, exatamente, aí eu falei, poxa, mas tá, algumas coisas da personalidade dela a gente pode entender como o que seria Manic Pixie Dream Girl, mas aí, nesse aspecto, não. Porque eu acho que ela
ela não se limita a servir ao par romântico, sabe? Que seria esse arquétipo. Ela não, pra mim, ela tem uma profundidade própria, assim. Ainda que seja uma profundidade menor, entre aspas, do que o Patterson, porque a gente passa mais tempo, assim, né, vendo a introspecção dele e tudo mais. Ele é o protagonista. O filme é sobre ele. Ela tem uma força, sabe? Ela tem uma energia muito própria, assim. E é por isso que aí eu cheguei à conclusão. Falei, não, eu acho que ela não... Apesar de ter algumas características, ela não representa esse arquétipo. Exatamente porque ela tem a profundidade dela e tem a particularidade dela também, sabe? Ela não tá simplesmente ali pra apoiar o Patterson. Eu particularmente me surpreendi muito com a personagem, porque acho que a primeira, de novo, questão de tendência, a primeira parte do filme, o que eu tava, a minha interpretação era um personagem quase voada, assim, de não ter... Pois é. De realmente quase ingênua também, de ter esses pouco sonhos infantil, loucos, um pouco né? infantil, de ter esses sonhos loucos de ser famosa e tal, de aprender violão, vendo aula no DVD da casa dela, sabe? E o filme vai mostrando que não, assim, que não só ela é fundamental pro Patterson naquele relacionamento, mas como ela realmente aprende a tocar o violão muito bem com as aulas no DVD. Canta muito bem também. O cupcake dela faz sucesso, ela vende pra caramba, sabe? Então ela tem umas características, umas qualidades bem próprias dela. Eu acho que tá perfeitamente de acordo com o discurso do filme, dessa coisa de transformar o ordinário em extraordinário, de observar essas pequenas poesias que estão no nosso cotidiano, né, dos momentos triviais, porque tudo isso que ela faz, de tipo customizar a casa, customizar a roupa, fazer os cupcakes, aprender o violão, etc. Isso tudo são coisas, não são coisas assim que se almeja fazer uma carreira disso. São coisas que ela aprende, né? Ela tá com vontade, vai lá, faz e faz muito bem. Então, sim, são coisas que deixam ela feliz. Ela me parece uma pessoa feliz, entendeu? E vivendo ela expressa... desse jeito. Sorry. Tirar. Raquel infringindo a primeira regra do nosso podcast, que é desligar os celulares. Mas ela me parece justamente isso, entendeu? Uma pessoa feliz vivendo daquele jeito. Me parece extremamente crível que essa pessoa exista, assim como os outros personagens do filme, né? Então, eu não me incomodou, assim, sabe, de achar que aquilo ali é um arquétipo. Nem falo em relação, assim, representação só da mulher, não, mas em representação de personagem mesmo em filmes, né? O filme, apesar de ter esse estilo do Jarmusch, que é bem conhecido, né, para quem acompanha a carreira dele e tudo, me parece, assim, um filme de pessoas que a gente poderia conhecer, sabe? Uhum. Não, e eu gosto muito, assim, que ela expressa a criatividade em tudo que ela faz, assim, sabe? Ela, de certa forma, também é uma artista. Com certeza. Claro. Então, eu só tive mesmo essa inquietação exatamente porque eu senti um incômodo. E aquele incômodo... Claro, não. Ele entrou em conflito com a questão de eu ter achado aquele relacionamento tão bonito, tão bom de ver, sabe? Sim, sim. Com certeza. Não, você explicou muito bem o que te incomodou. Eu compreendi. E aí eu achei interessante trazer isso, porque é um contraponto até para outros filmes, né, de outras representações femininas, pra gente observar também, assim. Claro. Isso do relacionamento ser bonito também, uma coisa que me chamou a atenção, que eu nem tinha reparado, que depois eu vi até numa rede social, ele agradece ela pelo jantar. Um negócio assim que é difícil, né? Tipo, uma pessoa... Ela faz o jantar e fala obrigado pelo jantar, não sei o quê. É um negócio que eu... Caramba! São os pequenos detalhes. Exatamente. É o que é poesia, né? A sutileza ali, o pequeno detalhe que constrói essa aura desse relacionamento que é muito bonito. E como que vai na contramão do que a gente costuma ver em filme, assim, que retrata um relacionamento, né? Que sempre traz um conflito, sempre traz um problema. É um filme que não tem isso. E acho que é uma característica do próprio Jarmusch, assim, de quebrar totalmente nossas expectativas e oferecer algo bem próprio dele, né? Então, começa ali o relacionamento, você acha que vai ter uma crise, você acha que eles vão brigar, né? Você acha que vai ter um confronto grande ali. Aí mostra o cachorrinho
faz toda uma cena de uns rapazes num carro falando, ó, cuidado que tem sequestro de cachorro aqui. Você acha que vão sequestrar o cachorro, a vida vai acabar ali. E não acontece nada disso, né? Então isso eu acho que é uma característica do próprio cinema do Jarmusch, assim, de quebrar mesmo o que a gente tá esperando, né? É verdade. Para o relacionamento, eu achei perfeito ele ter feito isso, assim. É inspirador, assim, pra gente ver daquela forma. Demais. Aquela sincronia, assim, aquela conexão dos dois, assim, e ao mesmo tempo é uma rotina, e a beleza de uma rotina. Outra coisa que os filmes também costumam demonizar, né? Colocar a rotina como algo que acaba com o relacionamento. Tem que sempre ter uma surpresa, tem que sempre ter algo diferente. E aí, aqui não, aqui é exatamente o dia a dia, o cotidiano, a intimidade, que não necessariamente significa sexo, porque nem tem no filme, nem né? Tem, só tem carinho, assim, não tem. Então, eu achei lindo, assim. E não só a forma como ele retrata essa questão da rotina, mas também o tédio, né? Que é parte fundamental da obra do Jarmusch, desde o início. Esse tédio, as pessoas ficam perambulando pela cidade, né, sem fazer, olhando para não sei aonde, né? Contemplação. Exato. E aqui é essa ideia também, o tédio que está contido na rotina e como que ele transforma isso em poesia, nessa poesia, desses momentos, esses pequenos momentos. E é algo de interessante a gente observar também quando ele está dentro do ônibus, que ele fica ouvindo a conversa dos passageiros, né? Aquilo, de certa forma, também o inspira, né? Você vê que ele está se entretendo com aquilo, né? De ouvir aquelas conversas e imaginar as histórias. Exatamente. Claro, aquilo ali é a vida, tipo assim, bem real. Você tem algumas conversas que são inspiradoras. Você vê dois garotinhos falando lá sobre o boxeador, né? O Hurricane, que foi aquela prisão injusta, né? Por preconceito racial. Tem uns momentos de ingenuidade com aqueles dois jovens anarquistas, né? Falando que eles são anarquistas na cidade. E uns momentos bem patéticos, né? Com aqueles dois homens falando de mulheres que eles supostamente iam conquistar e no final que não deu em nada. Não dá nada. É uma outra conversa qualquer com um ônibus, assim. E é muito real, porque a gente também faz isso de observar. Eu, pelo menos, quando eu tô no ônibus, que tem uma conversa que me interessa... Com certeza. O meu ouvidinho fica, assim, prestando atenção. E é uma coisa que acaba ali. É uma narrativa que se encerra ali, durante aquela viagem de ônibus. Você pega uma conversa, às vezes, pela metade... mas ela se torna interessante, ela te acompanha durante a viagem, assim. Isso foi muito bacana de mostrar no filme também. Além das imagens que vão passando, né, da cidade. Entre as várias ideias de filmes que eu nunca irei realizar na minha vida, uma delas seria isso. Dentro de um ônibus, você só escutando as pessoas contando as histórias, sabe? Porque realmente é o caso ali do Patterson. Você imagina o que pode estar acontecendo. Você até visualiza algumas coisas, né? Quando você está ouvindo determinadas histórias que as pessoas contam atrás de você ou na sua frente. E um detalhe, você sabia interessante mesmo. Você sabia, Antônio, que esses garotinhos que esses garotinhos do ônibus são os mesmos garotinhos do filme do Wes Anderson? Moonrise Kingdom, né? A hora que eu li, eu nem imaginava. É o casal principal. É o casal. É o casal. Porque, assim, eu vi o rostinho deles e falei, cara, isso não é estranho. Só que aí passou. Aí quando eu fui ler em curiosidades lá do MDB, tava isso. Eu falei, E falaram no nosso grupo também, no Telegram. É verdade, Eu esqueci quem foi que falou, mas no nosso grupo falaram. Aí eu, interessante isso. Uma coisa também, né, que é interessante, a recorrência de gêmeos que aparecem nesse dia a dia dele, né, em locais diferentes. Tem uma hora que ele vê gêmeos na rua, tem uma hora que ele vê gêmeos dentro do ônibus, tem uma hora que a Laura sonha, né, com filhos gêmeos, né? Verdade. E eu fiquei imaginando, porque os gêmeos, de certa forma, representam uma rima. Sim. Né? É verdade, cara. É verdade. Isso de alguma forma tá ali, né?
Apesar dele evitar nas poesias que ele escreve, né? Mas isso de alguma forma tá ali representado. Eu acho que ele, assim, a minha opinião é que ele construiu o filme não só falando de poesia do dia a dia, mas também como uma poesia, sabe? Uma poesia moderna. Sim, assim. sim, a construção toda do filme, isso, né? E Coisas que se repetem. E essa coisa de ter esses gêmeos é exatamente o que seriam as rimas, assim. Tem a questão de ser cíclico, sabe? Tem toda uma narrativa circular, né? Ela começa na segunda e termina na segunda, né? A semana toda. Então eu pensei nisso, eu falei, eu acho que ele construiu como se fosse um poema, assim, um poema visual também, sabe? Quero agora fazer a divisão métrica dos dias da semana ali para ver se todos têm o mesmo tempo. Que seriam, né, as partes ali de um poema. Você pensou? Dever de casa. Mas acho que não, né? E não só os gêmeos literais, digamos assim, mas os espirituais também. Quando ele encontra o rapper, né? Porque o rap também é uma forma ali de poesia, né? Sim. E também fazendo ali numa lavanderia, né? Parece coisa do cotidiano, né? Então, fazendo poesia em qualquer lugar, né? Que nem ele. Gêmeos de idades diferentes, que é a menininha que a gente já falou. Gêmeos de outras épocas, que é quando ela cita o Petrarca, que também tinha o caderno lá, né, secreto, e também escrevia para uma Laura. E gêmeos de nacionalidades diferentes, que é o japonês, no que aparece lá no final do filme, né? Então, parecem ser momentos de conexão, identificação, que o Patterson meio que se sente identificado, se sente um pouco menos deslocado no mundo, talvez, né? Um pouco mais confortável. É verdade. E são essas sutilezas, assim, que acho que percorrem o filme, né? E acho que tem muito a ver, faz muito sentido isso, né? Construção como se fosse um poema, essas coisas que se repetem, né? Sim. O nome dele é o mesmo nome da cidade. Tem um livro também lá que chama Patterson. Né? Que é algo também que eu acho bem poético, né? O motorista de ônibus dirigindo na cidade de Patterson, chamado Patterson, dirigindo em Patterson. E o próprio fato também dele acordar sem o alarme. Eu achei interessante, né? Porque isso acontece. Isso acontece exatamente por causa da rotina. Porque aí é o relógio biológico. Sim, sabe? sim. A partir do momento que você criou aquela rotina de acordar sempre no mesmo horário, chega um momento que você não precisa mais de despertador. Acho que tem só 2 dias, né, que ele oscila um pouco pra um pouco mais passa tarde. Um pouco do horário, né? Tipo 6h30, 6h15, acorda 6h30. E aí você já fala, olha, ele atrasou um pouquinho ali. Pois é. Eu acho que a gente pode ir para os heavy spoilers. Simbora. Tá? Falamos algumas coisas aqui, né? Mas nada que estrague a experiência. Falando do nome que se repete, assim, é curioso a gente pensar que no próprio nome do ator também tem, né? Essa relação. Driver e motorista de ônibus. É interessante. Bom, então tá. Ó, se você ainda não viu Patterson, pause e volte daqui a pouco. Tá? Depois que você assistir ao filme. Tá? Esperamos que até o momento a gente não tenha feito você desistir de assistir a ele. Né? Pelo contrário, esperamos que tenhamos estimulado né, a sua curiosidade em conferir Patterson. Porque a gente avisou né, antes para o pessoal lá no grupo que a gente falaria dele. Então acredito que muita gente já viu esse filme. Até porque né, ele estreou agora em abril, né? A gente ainda não está em maio. Ele estreou agora em abril nos cinemas, mas né, a gente sabe que quem tinha interesse já viu o filme há mais tempo. E ele teve cartaz na Mostra de São Paulo também, né? E como o Jim Jarmusch é um cineasta que tem um público cativo, né? Acredito que as pessoas que se interessam realmente já viram o filme. Mas, de toda forma, agora fiquem avisados que agora teremos revelações, até parece, né? Que tem tantas revelações assim. Mas vamos lá. Seguindo ainda nessa ideia que a gente está discutindo da representação dos dias da semana, da rotina, né, do cotidiano dele, de ir todo dia lá dirigir o ônibus, fazer a mesma rota, voltar para casa e tal. Me fugiu aqui que dia da semana que acontece, se eu não me engano é na sexta, mas tem uma hora que o ônibus quebra, né? E depois que o ônibus quebra, a rotina muda, né? Começam a acontecer coisas ali
que fogem um pouco do que a gente vinha acompanhando todos os dias ali. Achei isso interessante, até pelo que vai acontecer depois a respeito do Marvin, né? Aquela cena fatídica. Marvin, o cachorrinho. Porque me parece assim que vem dentro dessa construção, dessa estrutura, entendeu? Depois que você tem uma ruptura ali da rotina, que o ônibus quebra no meio do caminho, aí as coisas meio que começam a fugir do normal, né? E aí as coisas começam a acontecer na vida dele e deixar meio fora do... Porque ela vai para a feira de cupcakes no sábado, né? Que ela fala. E aí quando ela volta, que ela fala que ganhou lá os $200, aí eles vão ao super cinema, feliz, né? Aí eles vão ao cinema e quando eles voltam, o cachorro estraçalhou o caderno de poemas dele. Eu sabia que isso ia acontecer na hora que eu vi a cara do Marvin. Porque assim, quem conhece cachorro sabe. Sério mesmo, a hora que ele se levantou, porque tem esse plano dele se levantando e deixando o caderno lá. Corta pro Marvin. A cara dele, nessa hora, eu falei, putz, vai pegar o caderno. Eu já sabia. Aí o Renato falou que não tinha desconfiado, né? Eu acho que eu fui anotar alguma coisa nessa hora e não percebi esse plano. Aí... Não, porque todos os planos do filme são muito bem pensados e todos são funcionais, né? Então, com certeza, foi pra isso. Foi pra dar essa... E aí eu pensei, cara... Assim, ó, vai acontecer alguma coisa. E daquela parte do cinema, que eu fiquei assim, o tempo todo, nossa, a hora que eles voltarem... A hora que eles voltarem... Nossa, então assim... Já no cinema me deu uma certa aflição, sabe? Mas assim, eu fiquei um pouco pensando sobre isso. Porque ele tinha prometido pra Laura que iria fazer as cópias, né? E era no dia seguinte, né? Que ele faria, no caso. Ou seja, o prazo estava praticamente encerrado. Seria no dia seguinte. Eu fiquei pensando, será que isso não foi, assim, um pouco inconscientemente uma vontade dele de não fazer essas cópias, sabe? Deixei o caderno ali displicentemente. Pode ser. Eu fiquei pensando nisso, que é uma possibilidade, assim. Ou sei, inconsciente ou consciente mesmo. De, porque eu acho que ele se esqueceu fosse algo realmente que ele mesmo. quisesse preservar mesmo, ele não sei se ele deixaria em qualquer lugar. Não sei, mas eu acho que ele esqueceu mesmo, que é aquela ideia do final do filme, de palavras na água que ele fala, né? Eu tava escrevendo palavras na água. Que eu acho que a ideia é justamente isso. Aquele caderno não importava como uma obra, como se fosse um livro ali. É algo que ele precisava pro dia a dia dele, mas ele podia levar uma página em branco que beleza, que ele podia escrever. Recomeçar. Ele podia recomeçar. Eu acho que a ideia que eu peguei foi mais ou menos essa. Acho que ele realmente esqueceu o caderno de poesias dele. Ele tem aquela crise que eu liguei muito com o negócio do ônibus parando, né? Sim. Já que o ônibus é quase uma extensão dele, tem até o nome Patterson no ônibus. O ônibus quebra, é como se ele quebrasse também e parasse de se autodefinir como poeta, né? E aí começasse de novo o trajeto dele, né? A ideia do ciclo, né? Que é o que ele ganha lá do japonês no final, caderno em branco, como se fosse um começar de novo. Por isso que eu não acho que foi algo inconsciente, acho que ele esqueceu mesmo. Foi algo que me ocorreu. Falou, será? Porque ele tava mesmo procrastinando isso, porque ela tinha pedido durante o filme, mas quando ela pede, a gente tem a informação de que ela já vem pedindo desde antes, assim, há muito tempo. Sabe, tira suas cópias, vamos fazer disso, né, uma obra e tal. E você percebe que ele não tá muito afim de fazer isso, porque ele tá fazendo aquilo muito pra ele e tal. Então por isso que eu pensei, será que não foi assim, sabe, o inconsciente tentando sair dessa situação? E falando sobre essa, quando o ônibus quebra, é interessante também que tem a questão do telefone, né? Porque aí ele sente a necessidade de usar um telefone, porque ele não usa telefone celular. E aí naquela hora ele tem outra ruptura também, uma ruptura com o ideal dele de, eu não preciso de celular, mas ali ele precisou. É verdade. No momento que eles chegam em casa e encontram o caderno todo destruído, dá uma impressão de que ela tá mais transtornada com a situação do que ele. Mas se você percebe, você vê que ele internaliza aquilo de uma forma, quando ele senta no sofá e ela vem falar com ele, né?
né, preocupado, assim. Sim. Ele fala assim, não, tá tudo bem, assim. Mas a forma como ele fala, o olhar dele, assim, você sente que tem uma coisa que ele tá segurando, É, muito. né? Tem um peso. Ele para de... Totalmente diferente do que o Kylo Ren faria. O Kylo Ren destruiria tudo, da casa inteira, Matar né? o cachorro, destruir tudo. Mas eu acho que é isso, ele para de se autodefinir como poeta. Pergunta pra É. ele, o que você é? Ele fala, sou motorista de ônibus. Ele não fala mais, sou poeta, né? É como se a obra definisse o artista. Aham. E é o que ele percebe no final, é que não, é que é o artista, a arte pode ser feita... ela é arte, né? Ela pode ser feita sem ter que estar num papel, sem ter que ser lançada, né? Ela Sem ter aquele dispositivo específico, Sem ter- né? exatamente. Eu me lembrei aqui de um motorista que tem lá na rádio, onde eu trabalho, que ele toca numa banda. E ele fala que ele está motorista, que ele não é motorista, que é só um trabalho que ele está fazendo. Ele se define mesmo como músico, né? Então, eu lembrei disso aqui agora, que o Antônio falou dessa questão, né? De como que ele se define. É. Mas, pois é, os spoilers do filme são esses. Qual filme que eles estão vendo mesmo lá no cinema? É um filme de terror antigo, né? Um filme É um filme B, muito mas- bom com o Charles Lofton lá novinho, que chama A Ilha das Almas Selvagens, de Ah, 1932. Que Você tem já assistiu esse filme? Já, muito Eu não bom. vi. Foi o Scorsese que me indicou. Ah, Não. olha. bacana. E tem a questão dos gêmeos de novo, né? Porque a mulher no filme parece com a A Laura. mulher parece É demais. verdade. E o que, ainda sobre o final, me lembrou Ghost Dog, o outro filme do Jarmusch. Sim. Daquela ideia de que até um dos postulados lá do Código Samurai, de que o fim é importante para todas as coisas, porque senão não tem um recomeço, né? Então eu vejo esse negócio do caderno ter acabado muito como isso, né? O caderno acabou, mas ele ganha outro para continuar, que é uma ideia que é trabalhada no Ghost Dog também. Aquele personagem japonês é muito engraçado, né? Ele falando, Patterson, New Jersey. Toda hora. Aham. What? Essa parte Não, é e o Adam sensacional. Driver parece que tá se divertindo Aham. ali, né, com esse diálogo. Eu acho que é a cena do Adam Driver que ele tá mais assim, sabe, soltinho assim. Aham, what? Oh, foi muito bom isso. Ótimo. E como que começa assim, né? Com dois completos estranhos. Né? É. Pareceu um duplo dele também. É o duplo dele, é de outro país. Gostei da trilha sonora, né? A trilha sonora original, que é da banda. É uma banda? Screw. É. Squirrel, do próprio Seria? Jarmusch, né? Ah, é dele? Essa banda é dele? Ó, não sabia. A trilha é muito boa e a fotografia foi de um parceiro dele, né? O Frederick Welms, que já fez Flores Partidas, fez filme do Lynch também, Veludo Azul. E toda a questão do cenário também achei muito boa, né? Do figurino, que tem uma presença da cor azul muito forte, né? Até no próprio cartaz do filme. verdade. Que ajuda a dar esse tom de melancolia que a gente vê na história, né? Tem Sim. o uniforme dele é azul, o fósforo é azul, até o assento do ônibus é azul, né? O telhado da casa dele é azul. Outras coisas que me lembraram o Jarmusch também é porque essa separação de dia me lembrou um pouco a estrutura em bloco, assim, que o Jarmusch gosta de empregar nos filmes dele, né? No Trem Mistério, né? Sobre Café e Cigarros, né? O mistério é muito bom. Muito bom. Gosto mais. Aqui tem uma linearidade, aqui tem personagens que se conectam, mas ainda parecem blocozinhos, assim, contados separadamente, né? Sim. E essa Verdade. questão de motorista. Tem Uma Noite Sobre a Terra, né? Que é um filme de 5 vinhetinhas com 5 taxistas de diferentes países. E muito isso também do diálogo, né? Um passageiro completamente diferente do motorista e eles conversando e um escutando o outro. E a ideia do Patterson também, né? Escutando diálogos, ainda que ele não converse com as pessoas, ele está absorvendo tudo aquilo, né? Sim. E aqueles Eu achei- personagens do bar? Que ele vai toda noite no bar tomar uma cerveja, aí tem um casal brigando e tem o dono do bar que é amigo dele, e tá sempre colocando os recortes de jornal lá, com algumas celebridades, né, que estiveram lá na Pessoas da cidade. cidade. Tem o Iggy Pop. Essa cidade, ela é real, né? Ela existe. A Eu Patterson. acredito que sim. Acho que sim. E essas pessoas são de lá, eu acho, tipo, realmente. E são pessoas famosas, que eu acho que é outro ponto interessante do filme, né?
Acho que essa questão do Adam Driver não querer... O Patterson, né? Não querer divulgar os poemas dele. O Patterson não querer divulgar os poemas dele é justamente isso. Ele realmente não quer fama. Ele quer fazer pra ele mesmo. Então ele não quer que a carinha dele saia no jornal e fique lá no bar junto com o Iggy Pop e outros artistas, né? Interessante. E a vida spoiler como ela também de tava novo. no bar, ué. O que? A hora do revólver? Isso é Que é outro outra quebra de spoiler. expectativa também. Que é uma né? quebra total de expectativa, assim. O cara entra lá, saca a arma, todo mundo começa a correr. E é uma arma de brinquedo. E ao mesmo tempo... Não, e ele desarma o cara, né? Isso o quer Patterson dizer, que vai lá, ele tem a reação te mostra uma faceta diferente dele. É. Porque até então ele tava no mesmo tom, assim, introspectivo. De repente ele virou um cara que foi lá e tomou a arma. Mesmo No que arma de começo. brinquedo, que ele não sabia que era de brinquedo. No- Foi lá e tomou a arma do cara. No comecinho do filme ele mostra um retrato, né, que tem o Patterson, Adam Driver vestido de militar, como se fosse da marinha. É mesmo. No criado mudo deles. Então é como se fosse uma sementinha, assim, ó, essa pessoa tem treinamento militar, e aí você entende que ele não é um Verdade. super-herói que desarmou, Ele assim, faria isso. ele faria isso mesmo, assim. E uma informação é que o Adam Driver, ator, já foi da Marinha. Já. Inclusive aquela foto deve ser a Deve dele, ser verdadeira, né? Aí, tá aí. Interessante. E Adam Driver é sensacional, gente. Nossa, fiquei mais fã dele. Ele é muito bom, é uma É muito bom. atuação mais contida, né? Mais assim, na dele mesmo, que é o que o personagem exige, mas muito boa. Mas realmente. com presença. Presença assim, muito nossa. forte, Não, Eu tava gosto vendo, dele. eu tava vendo a lista de filmes dele, assim, ele é muito presente nos filmes indie, assim. Sim, São sim. muitos filmes que ele fez. Frances Ha, Então, né? às vezes alguém pode pensar, poxa, mas que estranho, né? O Kylo Ren ali, mas ele tem uma história muito maior Não. no cinema Se independente. bobear o Despertar da Força, né? E os próximos aí, acho que é a primeira grande produção, assim, né? Desses filmes para público grande mesmo, né? De shopping, assim, que ele participa. E tem muitos filmes que eu gosto. Enquanto somos jovens, eu gosto muito. Tem o Francis Ha, que o Antônio falou. E tá na série também, que Tem você gosta ele, muito. Série Girls, sim, né? Isso eu ia falar depois. Porque eu conheci Spoiler. ele através. Eu conheci ele através da série, né? Ele tá desde o início, desde 2012. Ele tá na série Girls. Ele tá até naquele Balada de um Homem Comum, que conversa um pouco o Sally Davis. Dos Coen, né? Dos Coen. Ah, sim, ele que é o... conversa um pouco, né? E ele tem uma participação excelente filme. numa música do Oscar Isaac Clarke, fazendo uns barulhos engraçados com a boca. Muito bom. Tem um que chama Será Que tem o Daniel que a gente viu no Radcliffe podcast, né? e Zoe Kazan. Você já viu esse filme? Já. Eu não vi até hoje. Você não viu? Não, a Eu Stefania adoro e esse o filme. Antônio viram. Adoro esse filme. Eu sou mais ou menos, mas ele tá ótimo no filme. Tá lá na minha watchlist eterna. Tá? Tá na minha watchlist infinita. Tem no Netflix. É lá mesmo. Destino Especial também, que a gente viu recentemente. Ah, é verdade, é do De quem que Jeff Nichols. Jeff Nichols. Aquele do menino que tem, sim. tem Com o ciclope lá, que tem solta a luz dos é? olhos. Ciclope, isso. Mas no Michael silêncio, Shannon. Isso. vou te contar, ele tá muito bem, mas o visual Então, aí eu já deixo por sua conta falar sobre a beleza de tá Adam muito Driver, esquisito. Muito que é esquisito. muito peculiar. Né? É uma beleza bem peculiar. É muito mesmo. Assim. Como eu já disse, é um Depende do esquisito ângulo. bom. É um esquisito bom. Mas aí, em silêncio, o bom a gente tira e deixa só o esquisito. Tá certo. E a Ghost A Ghost também tá ótima, né? Eu achei ela bem legal, assim. Ótima atriz. Ótima atriz, assim. E eu gosto dessa diversidade que tem no filme também. Que ela é iraniana, né? Ela é iraniana. Acho que o Jarmusch, ele deixa os atores dele muito à vontade. Eu acho que isso aparece muito bem nos filmes dele. Acho que ele é um cara mais de deixar assim, ó, o roteiro é aqui, mas você tá livre pra improvisar, pra fazer o seu. Então acho que
em qualquer filme que você pega dele, as atuações estão sempre muito boas. Fica natural, né? Uma muito coisa natural, assim que te encanta mesmo, te capta assim pela naturalidade. E eu vi dele, que eu já vi Amantes Eternos, Sim. que eu gosto Anterior bastante. a esse, né? Amantes Eternos. E Amantes Eternos que tem muito aquele lance do passado, de né, o quase saudosismo, e esse filme também tem muito isso, né? Tem. Dele não querer ter celular chique, né? Dele ir num cinema, mas não assistiu o Transformers novo, né? Ele viu um filme de 1932 com a esposa dele. E também questão da arte, né? A arte muito presente na vida, assim. Porque os dois vampiros, eles têm um conhecimento de cultura e de arte que foram agregando, acumulando milhares de anos de existência, que eu achei interessante também. E vi o primeiro, que é o Permanent Vacation, que eu achei que conversa muito com esse Patterson. Até nessa questão da cidade como um personagem também. E algumas cenas, assim, me lembrou bastante o personagem principal desse primeiro. Como é que ele chama? Não lembro. Eu vi o filme tem alguns dias, que mas bem eu não guardei o nome um personagem bem personagem, diferente. não. Mas ele também anda assim pela cidade, sabe? Observa e tudo. Observa o que está acontecendo, capta pessoas que estão ali. Então eu acho que conversou bastante com isso que ele fez. Mas não vi os outros, eu estou muito interessada em ver. Recomendo. Porque quem não conhece, né, a obra do Jarmusch, vale a pena dar uma procurada aí, tem coisas muito legais. Pois é, quero muito ver, principalmente esse Down by Law. Down by Law é muito bom. Pois é. Mais filmes para watchlist. Fechamos então, Patterson. Então, antes da gente ir embora, queria saber do Antônio o que ele tem visto, além de Patterson e do trailer de Os Últimos Jedi. Já deve ter visto umas 10 vezes igual eu. Já vi 10 vezes, mas eu fiquei querendo mais, na verdade. Ver mais do... Mas acho porque que é isso revelou mesmo, bem né? pouco, né? Instiga, assim, a gente a querer saber o que significa aquelas isso que eu acho imagens que ali. é assim que tem que ser um trailer, assim. Te dá esse sentimento de eu quero mais, sabe? Ao invés de, nossa, já vi tudo aqui. O Adam Driver mesmo aparece só num frame ali, né? Sim. Mas não sei, é porque a comparação com aqueles primeiros teasers acho que é um pouco inevitável, pelo menos na minha cabeça. Eu tento não fazer, assim. Mas a sensação que eu tive naqueles primeiros teasers foi mais impactante, sabe? Parecia Millennium Falcon. O primeiro, quando aparece Millennium Falcon voando, quase chorei. Mas não era por causa da novidade? Tipo assim, depois de tanto tempo, acho que sim. Estou tendo contato com esse universo de novo, sabe? Eu acho que sim. Mas é muito bom esse teaser novo. Quando aparece lá aquele plano só da Rey e o Luke, né? Eles treinando, que isso. E a mãozinha dela, assim, ó, sentindo a força. A força, né? Eu achei que lindo, poético. Maravilhoso. Ele gera realmente mais dúvidas do que qualquer outra coisa, né? Se a gente já tinha dúvidas, esse trailer ele cria ainda mais, porque agora a gente tem um vislumbre, né, do que estará no filme, mas sem a gente saber o que significa. Então, tem uma caverna ali, um livro ali com o símbolo dos Jedi. Dizem que é uma sabe exatamente árvore, né? E aí fervilham as teorias, né? Aí começa, ó. Aquela questão de onde o Luke tá, se é qual lado da força ele tá, ou se ele tá numa área mais cinzenta ali. Que eu acho que é a tendência de filmes. Isso é muito bom. Mas estreia quando? Estreia dia 14 de dezembro, se eu não me engano. Vai ser sempre nessa época, né? Sempre dezembro, sempre o aniversário do Renato. Sempre ali antes do Natal. Mas o que mais você tem visto? Deixa eu ver. Eu vi Fragmentado do Shyamalan, que eu gostei. Gostou? Que bom. Como eu falei com o Renato, eu não consigo nadar na mesma água que ele e o Marcelo Miranda nadam, que é a água do Shyamalan, Deus Eterno. Shyamalanismo. O Shyamalanismo. Mas é muito bom realmente. O que eu falei que prejudicou um pouco a minha experiência é que contaram o plot twist final pra mim. E aí estragou um pouco. Estraga mesmo. Mas o filme é muito bom. O que mais que eu vi? Com o Shyamalan a gente tem que fugir, né? Apesar de que às vezes nem adianta fugir. Sempre vai ter alguém que vai falar.
pior que assim, eu nem posso te ajudar, porque os filmes que a gente viu foram os que a gente gravou podcast. A gente não tem visto muita coisa também além disso. Né? Eu vi uma série tempo. muito boa. É? Qual? The Nick. Achei que você ia falar 13 Reasons Why. Não, que isso. Eu tenho que ver o podcast de vocês ainda. A gente fez essa Sofra com a gente, Antônio. esse experimentalismo aí de gravar depois de cada episódio. Eu vi, eu achei uma ideia boa. Foi uma ideia boa. O pessoal gostou, né? Acho que a gente vai experimentar de novo aí. Você não tem ainda a visão do todo, você vai, né? Achei legal. Mas então, a série que você viu, The Nick? The Nick. Cancelada, infelizmente, na segunda temporada. Ixi. Mas é uma série que todos os episódios, são 20 episódios, dirigidos pelo Steven Soderbergh. Sim, com do Clive Soderbergh. Owen. Clive Owen, fazendo medicina lá em 1900. Nossa. Então é bem bacana. Tem Se eu muita não me engano, é uma indicação de Marcelo Seabra. Marcelo Seabra? Nos podcasts aí pra trás, eu me lembro dele ter comentado isso em algum momento. Sobre essa série. Eu gostei bastante. Interessante, né? Mais uma boa indicação. E tô vendo uma agora também que eu tô gostando bem, que também tem esse lance de época, que é Boardwalk Empire. Do Scorsese, Terence Winter. Tô tendo dificuldade, sabe com o quê? Ver o Steve Buscemi como um mafioso. Porque eu tô acostumado com ele em O Grande Lebowski, Fargo, até no do Jarmusch lá, o Trem Mistério. Pra mim, ele é o personagem que é o patético, assim. Isso. O frágil, feio, que é o cara que se ferra, o cara miudinho, sabe? E agora eu tô tendo que enxergar ele num viés totalmente diferente. Ele é o cara mafioso top da cidade, sabe? Quem manda. Mas do boss. É o boss. Mas acho que com o tempo... Ele é um ótimo ator, né? Só questão de acostumar ali. Mas a série é muito boa. Massa. A gente tem visto os filmes da Ana também, das aulas da Ana. Eu tô vendo só Hitchcock, clássicos, né? Longe de me reclamar. Mas é o que eu tenho estudado ultimamente, então, fora os filmes que a gente grava aqui no programa, tem fugido muito fazendo todo um retrospecto da filmografia do Hitchcock, né? Vendo até filme mudo. Tá sendo bem bacana, assim. Mas beleza, então. Antônio, valeu demais pela presença e em breve a gente volta a se falar. Em breve. Em breve. Valeu demais, Antônio. Adorei. Tá aí então, Antônio Tinoco, mais uma vez conosco aqui no Cinematório Café. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast, também deixe comentário pra gente aí na página do programa. Se você tiver visto o filme, compartilhe conosco as suas impressões. E eu queria acrescentar o nome do crítico que definiu o termo Manic Pixie Dream Girl, Nathan Rabin. Então aí, mais um termo para o nosso vocabulário ficar ainda mais enriquecido. Para mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Tá ok? Acompanhe o Cinematório também no Instagram, estamos ainda no Twitter, no Facebook e no Spotify. Lá você pode conferir playlists com músicas inspiradas por nossos programas. E também temos nosso canal no YouTube, onde você também pode escutar o Cinematório Café. Tá bom? E não se esqueça que toda segunda-feira tem o Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Exceto nos feriados. A gente fez uma pausa aí, né, entre o último programa e este, mas para compensar, no feriado do 1º de maio, que caiu numa segunda, tem edição nova, tá vendo? Então, só de vez em quando, tá? A gente tira um descanso que a gente merece. Isso aí. Assine o nosso feed para receber os episódios direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência. Então, tchau, gente, beijo e até a próxima. Um abraço, pessoal, principalmente para a galera aí do Telegram, né? Você que nos acompanha aí no nosso grupo no Telegram, um abraço especial para vocês, e você que ainda não está no nosso grupo, fica a recomendação. Quase 120 pessoas, né? Comunidade crescente. Então, se você quer bater um papo de cinema, trocar stickers, entrar naquele caos diário de informações, né? Mas sempre muito saudável, muito divertido, é só você pedir para a gente o link com o convite
e a gente manda com o maior prazer para você se juntar a essa comunidade cinéfila, muito gente boa, que está no Telegram, no nosso grupo do Cinematório Café. E o pacote de stickers também continua crescendo. Sempre arrasando, assim. A Aline e também a Marina, né? Que agora faz GIFs. Então, tá bem interessante lá. Bacana. Então é isso, pessoal. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.